Bem-vindos e bem-vindas todos vocês que estão aí acompanhando conosco o programa Diálogo em Comunidade. É uma alegria muito grande ter esse momento de encontro, de partilha, aí na construção do 15º Intereclesial das SEBs. Esse programa é organizado pelo Comunica 15, a equipe de comunicação do 15º Intereclesial. Então, nós queremos sempre trazer aí assuntos pertinentes a essa caminhada e também a caminhada das SEBs do Brasil. Nosso encontro de hoje, ele tem como tema: Vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. Deus ouve o grito dos trabalhadores. Nós temos aqui o convidado, que é o Jardel Neves Lopes. Ele nasceu lá na Bahia em 1985 e ele reside em Curitiba desde 2005. É licenciado em Filosofia pela PUC Paraná, mestre em Teologia pela PUC Paraná, especialista em Gestão de Projetos pela PUC, especialista em Fé e Política pela PUC Rio e pelo CEFEC, da CNBB. O Jardel trabalha na área social desde 2009, é um grande companheiro aí nessa caminhada, sempre a gente acompanha essa atuação dele junto à coordenação da Pastoral Operária, como coordenador liberado. Ele também faz parte da Comissão Executiva Nacional da Pastoral para Ação Sociotransformadora e atualmente faz parte da coordenação executiva da 6ª Semana Social. Ele mora em Curitiba, e atua na articulação das pastorais sociais do Regional Sul 2 e também na 6ª Semana Social Brasileira. E aqui em Curitiba, aqui no Regional Sul 2, além de atuar na Pastoral Operária, ele contribui com assessoria na Pastoral do Povo em Situação de Rua e das SEBs. E é por isso que nós o convidamos hoje aqui para falar desse assunto tão importante. Bem-vindo, Jardel. Obrigado, Leoni. Um grande abraço a todas as companheiras, aos companheiros das SEBs do Brasil, de modo especial nesse caminho preparativo para o 15º Intereclesial das SEBs. Então, Jardel, ontem nós vivenciamos aí o dia, celebramos, gritamos em razão do Dia do Trabalhador. Nós sabemos da grande atuação que você tem na defesa do trabalho, na defesa do trabalhador, na denúncia desses desmandos, das retiradas de direitos que têm acontecido. E nos últimos tempos, nós temos vivenciado a precarização e o desrespeito ao trabalho e ao trabalhador. O atual governo e a pandemia têm impactado grandemente a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, diante desse contexto, o que nós temos para celebrar e o que nós temos para denunciar aí, ainda no clima de celebração do Dia dos Trabalhadores? O 1º de maio é uma data histórica, é uma data de luta, é uma data também de mística. Nós temos para celebrar essa história, a luta, a resistência das trabalhadoras e dos trabalhadores. Isso, independente de qualquer situação, nós temos que celebrar, porque isso marcou a história, isso marcou a luta por direitos e as conquistas importantes que a classe trabalhadora teve durante esses anos todos, na garantia de direito de diversas formas, desde redução de carga horária, implementação de piso salarial, enfim, um conjunto de direitos que foram conquistados no decorrer dessa história que gira em torno da luta dos trabalhadores no 1º de maio. Então, além de celebrarmos essa história, nós também temos hoje muitos desafios. Desafios porque hoje a classe trabalhadora, no mundo todo, mas de modo especial no Brasil, encontra-se em grande parte desempregada, subutilizada, precarizada, digamos assim, em condições de trabalho precário, com baixa remuneração, com situações muitas vezes análogas à escravidão. Isso cresceu muito. E além do desemprego, de modo geral, nós temos uma grande diferença, de desemprego, de desalento, de informalidade, enfim, esse é um grande conjunto. Para se ter ideia, no ano passado nós tivemos
65 milhões de pessoas sobrevivendo com auxílio emergencial, né, de alguma forma, chegou a 68 que receberam ao menos uma parcela, seja ela de 600 ou de 300 reais, e tivemos 37 milhões sobrevivendo com o seu salário, digamos assim, né, sobrevivendo com a sua remuneração, fruto do teu trabalho próprio. Isso é muito importante para a gente analisar a realidade e para a gente denunciar as injustiças que estão por trás, seja do sistema político, né, que acelera ou acelerou essas questões em torno do desemprego, em torno da do não apoio, da ausência do apoio a esses trabalhadores e trabalhadoras que ficaram desempregados, ou mesmo do sistema político que favoreceu a desregulamentação do trabalho, em muitos casos, desde a terceirização irrestrita, desde a reforma trabalhista, desde a reforma da Previdência, enfim, um conjunto de coisas, e o advento, que é mais novo e que tende a ficar, que é a dimensão da uberização, que afeta muitos trabalhadores, em sua grande maioria, sem um teto salarial, então tem que trabalhar com cargas horárias exaustivas, tem que assumir a responsabilidade do seu trabalho, enfim, um conjunto de coisas que nós temos que denunciar frente à realidade do mundo do trabalho hoje. Realmente, quando você traz essa questão da precarização, da uberização, é muito grave, né? Do trabalhador é retirado toda a condição de dignidade, todos os direitos, e ele se torna ali alguém descartável, né? É muito triste, e isso sim é uma denúncia que a gente tem que fazer diariamente. Nós estamos aí, Jardel, pessoal que nos acompanha, todos unidos na construção do 15º Intereclesial das SEBs, que tem como tema SEBs, uma igreja em saída na busca de vida plena para todos e todos. E tem o lema: vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. Esse lema é tirado lá do livro do profeta Isaías. E o profeta também afirma: eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão seus frutos. Não edificarão para que outros habitem, e não plantarão para que outros comam. Muito diferente da realidade que a gente vê hoje em dia os nossos trabalhadores. E como nós, enquanto comunidade eclesial de base, enquanto agente de pastoral, enquanto igreja, podemos animar os trabalhadores e trabalhadoras de nossas comunidades a se unirem e tornar essa profecia uma realidade? Nós, enquanto igreja, nós temos um papel fundamental na organização e na articulação do mundo do trabalho. A série de documentos que nós consideramos, chamamos de ensino social da igreja, ele inicia lá, sobretudo, com a Rerum Novarum, que tratava das coisas novas, e dentre essas coisas novas estava a realidade do mundo do trabalho, né, onde a igreja abre portas para discutir as questões do mundo do trabalho, as questões sociais. De lá para cá, nós tivemos vários documentos da igreja que tratou das questões do mundo do trabalho e que vem abordando essas questões com muita força, com muito significado. Então, nós precisamos nos apropriar mais desses documentos, nos apropriar mais dessas palavras da igreja, nos apropriar mais dessas orientações, desses apontamentos. Isso é fundamental. Muitas das nossas comunidades precisam conhecer melhor esses documentos, conhecer melhor o que a igreja pensa, discutir melhor as questões do trabalho no âmbito da própria igreja. Entre as questões sociais destacadas pela igreja, enfatizadas pela igreja, precisamos discutir o trabalho. E nós tivemos vários momentos na igreja que isso foi mais forte. Tivemos várias campanhas da fraternidade que discutiram essas questões, semanas sociais brasileiras que discutiram essas questões, assim como a sexta agora propõe a discutir também. Então, nós temos aqui, enquanto igreja, um papel fundamental de discutir essas questões do mundo do trabalho e ajudar
as pessoas, os trabalhadores, as trabalhadoras, sobretudo as comunidades, os mais empobrecidos, a entender a realidade. É preciso entender essa realidade. O que está acontecendo? Esse fenômeno do desemprego não é somente provocado pela pandemia que nos obriga a ficar em casa. Não, isso já é algo que vem crescendo. Essa onda de retirada de direitos já é algo que vem crescendo. E isso não é algo somente de um governo, de dois governos, isso é algo de um sistema que está por trás disso. O Papa Francisco diz que esse sistema é insuportável, porque ele degrada, ele mata, e de fato ele mata os trabalhadores, de um modo geral. Cada dia mais, nós estamos vendo isso acontecer, seja com desemprego, seja com a precarização do trabalho de um modo geral. Então, nosso papel enquanto igreja é apoiar nas comunidades esses trabalhadores que estão desempregados, muitos já estão apoiando com cestas básicas e tudo isso, mas não é só isso, é apoiar também com a organização desses trabalhadores, com a formação para entender essa realidade, toda essa realidade, esse fenômeno de uberização que nós estamos vivendo, precisa entender essa realidade. Toda essa realidade de reestruturação produtiva que estamos vivendo, será que nós entendemos? Será que as comunidades entendem? Será que realmente todos estão entendendo o que está acontecendo? Será que todos estão entendendo qual é o futuro do trabalho? Então, essas questões que está lá em Laudato Si, que é mais recente, está em Fratelli Tutti, que é mais recente. Aliás, o Papa destaca em Fratelli Tutti que o trabalho é a grande questão social do momento. E nós precisamos aprofundar essa grande questão. Para aprofundar essa grande questão, nós precisamos de criar espaços para discutir essas grandes questões nas comunidades onde os trabalhadores estão organizados. Então, não basta fazermos apenas filas de doações, nós precisamos também, à medida que for possível, aglomerar, organizar esses trabalhadores para discutir saídas, discutir organização, discutir articulação, para apoiar os trabalhadores que estão desregulamentados. Nós temos hoje a maioria da população que trabalha, está na idade ativa de trabalhar, está fora do mercado de trabalho, enquanto a menor parte da população que tem idade ativa para trabalhar está trabalhando. Então, é um número muito grande de trabalhadores desempregados, que somam 14 milhões, desalentados, que não procuram mais trabalho, mas se encontrar, né, se alguém lhe oferecer, eles aceitam, que são mais de 5 milhões. Os trabalhadores que estão subutilizados, que teriam mais tempo para trabalhar, mas o tempo que tem de trabalho é pouco e a remuneração é pouca e insuficiente. Esses trabalhadores somam 34 milhões. Trabalhadores que estão também na informalidade somam mais de 30 milhões. Então, esses trabalhadores estão na comunidade. E a comunidade é o lugar de organizar, é o lugar de lutar também por direito, é o lugar de escutar, é o lugar de vivenciar a mística, é o lugar, assim como diz o profeta Isaías, levanta a cabeça, minha gente, vamos organizar, vamos lutar, porque não é Deus que está contra nós. Essas coisas acontecem contra nós, não é porque Deus quer, não é porque Deus está contra nós, não é castigo divino, não é porque nós somos culpados disso. Está contra nós porque tem um sistema organizado contra nós, para nos explorar. E esse sistema, enquanto nós estamos desempregados, estamos ganhando pouco, estamos precarizados, esse sistema está lucrando cada vez mais. Em 2020 para 2021, o número de bilionários saltou no Brasil de 45 em 2020 para 65 em 2021. Ou seja, temos pessoas ficando mais pobres e temos um grupo menor ficando mais rico. Isso tem que ser conteúdo, tem que ser pauta das nossas discussões, também nas comunidades. Isso tem que ser pauta do ensino social da igreja, ou da doutrina social da igreja nas nossas comunidades. Não somente a dimensão litúrgica, que é muito importante, não somente o anúncio da palavra, que é muito importante, não somente a assistência social ou assistência imediata, que é também importante, mas a ação para transformar a sociedade, a organização para transformar a sociedade. Aquilo que está lá no número 188 da carta encíclica Evangelii Gaudium do Papa Francisco. Nossa, realmente, enquanto você ia falando, né,
acho que quem está nos acompanhando aí também tem essa lembrança das SEBs, ali na organização dos movimentos sociais, lá no começo, ali, quando tinha aquele vigor realmente de organizar a comunidade na luta pelos direitos. E que por um tempo a gente se afastou um pouco desse nosso jeito de ser igreja, né? Também pela pressão que a gente sofre dentro da própria igreja, mas também por outras questões sociais, de muitos líderes terem sido cooptados, né? E terem deixado de lado essa profecia. Mas você nos traz claramente esse nosso dever, né, de ser essa resistência, de ser esse organizador, que ser comunidade é estudar os documentos da igreja, que são documentos que trazem aí muito sobre essa dignidade do trabalhador. E isso é muito importante, ainda mais um processo de construção de um intereclesial, a gente não pode descuidar, né, que o trabalhador, ele é parte desse processo. Então, isso é muito bacana ouvir, acho que é muito alentador saber que nós temos, né, essa missão e que a igreja também tem documentos que nos animam nesse sentido. E você trouxe aí também o Papa Francisco, né? E o Papa Francisco, constantemente, ele reafirma a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras. E eu sei que você é da organização também da Sexta Semana Social Brasileira, e que ela tem como tema agora Mutirão pela Vida, por terra, teto e trabalho, promovendo uma ampla reflexão sobre a luta dos trabalhadores e trabalhadoras na busca da vida plena, como afirma o tema do Intereclesial. Então, a Sexta Semana Social traz, de certa forma, o tema do Intereclesial quando fala da luta pela terra, pela vida, teto e trabalho. E enquanto igreja, povo de Deus, como que a SEBS pode contribuir nesse processo de articulação e resistência da classe trabalhadora? Como você bem colocou, Leoni, a SEBS tem no seu DNA, na sua história, essa luta. E essa contribuição com a organização do povo a partir do trabalho de base, né? Aquele lugar principal que é onde a vida acontece. Aliás, a organização da classe trabalhadora, se algum tempo atrás ela se deu no chão da fábrica, ela se deu nos espaços do trabalho, agora a organização da classe trabalhadora terá um novo lugar, que será a partir da comunidade. Por quê? Porque os trabalhadores, a maioria deles estão ou na informalidade ou desempregado, ou muitos estão nesse novo formato, que é o formato do home office, e isso é um formato que veio para ficar e se estender por longos anos, estão nas condições uberizadas, ou seja, o lugar do trabalho da fábrica, o chão da fábrica famoso de outros tempos, cada vez menos é lugar de organização e passa a ser cada vez mais o lugar da comunidade. E nesse sentido, a SEBS é fundamental para isso, porque elas estão inseridas nas comunidades, sobretudo nos lugares onde outras organizações não estão. Isso é fundamental. E nessas comunidades estão aqueles que são os principais precarizados dessas condições de trabalho. Destaco aqui 2 grupos. 3. Estão as mulheres, que se o desemprego entre os homens é 11%, entre as mulheres é 16%. São as principais entre os números de precarizados e desempregados. A população negra, que entre os desempregados, aqueles que se declaram pretos e pardos, chegam a 70%, e a juventude, que entre esses os desempregados, desalentados, está em grande parte a juventude. Então, como é que a SEBS dialoga, conversa, escuta essas pessoas a partir desse lugar? E aqui a gente tem as Semanas Sociais Brasileiras, que historicamente, desde 1991, que começou lá com o primeiro tema foi Trabalho, Desafios e Perspectivas, né? Mundo do Trabalho, Desafios e Perspectivas. Ela traz agora, em diálogo com o Papa Francisco, em diálogo com os movimentos populares, traz o tema Mutirão pela Vida, por terra, teto e trabalho. A SEBS sabe o que é fazer mutirão. Mutirão para água, mutirão para conseguir luz, mutirão para conseguir casa, mutirão para fazer rua, enfim. A SEBS sabe o que é trabalhar em mutirão. E o mutirão é uma metodologia de trabalho fundamental, onde a gente faz em conjunto. E esses 3 T's de Francisco são
fundamentais para a gente reorganizar a sociedade, para a gente entender a sociedade que queremos. Se não houver casa para as pessoas, enquanto uma grande parte estão morando nas ruas ou estão sobrevivendo de aluguel, enquanto tem um monte de casa e a especulação imobiliária, o que eu chamo de latifúndio urbano, aumentando cada vez mais, a gente precisa questionar esse sistema. A gente precisa ocupar os espaços públicos para discutir os estatutos das cidades, para melhorar esse sistema. Nós temos, por outro lado, essa dimensão do trabalho, pensar alternativa, pensar formação, né? Envolver com outros grupos, com outras organizações para discutir essas questões, que é fundamental para a gente discutir. E a dimensão da terra. Nós precisamos realmente discutir terra para quê e para quem, né? A maior parte das propriedades do Brasil está nas mãos de menos de 1% de proprietários. Esses proprietários que não produzem alimento para a gente comer. Quem produz alimento para pôr na mesa dos brasileiros e brasileiras, 70% é a agricultura familiar, são os pequenos agricultores. Esses pequenos agricultores é que nós estamos vendo ajudar a distribuir alimento de graça nas periferias das grandes cidades. Nós não estamos vendo o agronegócio ajudar os povos. Nós não estamos vendo agronegócio gerar emprego. Nós não estamos vendo agronegócio alimentar as mesas do brasileiro. Pelo contrário, nós estamos vendo agronegócio colocar veneno sobre as lavouras, sobretudo dos pequenos agricultores, colocar veneno na nossa mesa, aquilo que nós alimentamos, que ainda vem do agronegócio, vem envenenado, vem de forma transgênica, vem de forma modificada. Então, é fundamental a gente discutir essas questões. Qual é o futuro da terra no nosso país? Qual é o futuro da segurança alimentar no nosso país? Porque falar em terra dialoga com a segurança alimentar, com a qualidade do alimento. Então, nós falamos de qualidade de trabalho, nós falamos de qualidade de moradia e nós falamos de qualidade de alimentação. São as questões centrais para a gente viver numa sociedade. São as questões centrais para garantir a vida e a vida em abundância, como nós defendemos, como nós queremos e como a SEBS tanto lutou e continua lutando em muitos espaços para conquistar. Nossa, Jardel, muito obrigado pela sua contribuição. Né? A gente sente aí uma grande responsabilidade na construção do 15º Intereclesial e ficou muito claro que esse novo céu e essa nova terra, ele é fruto da construção da comunidade. É a comunidade que tem em suas mãos essa missão, essa utopia, e que com certeza a mudança virá de lá. Então, eu quero te agradecer imensamente, em nome do programa Diálogo em Comunidade, do Comunica 15, e peço para você que deixe aí uma mensagem, então, a todos os trabalhadores e trabalhadoras das nossas comunidades. Eu que agradeço essa oportunidade de dialogar com as SEBS do Brasil, a partir da articulação do 15º Intereclesial, todas as comunidades que estão se organizando em torno dessa reflexão, e dizer para todas as trabalhadoras e os trabalhadores organizadas e organizados nas comunidades que, de agora para frente, nosso sobrenome deve ser organização. Organização, formação, articulação, para garantir os direitos que ainda temos e para tentar conquistar novos direitos na construção da sociedade que queremos e, utopicamente falando, na construção do novo céu, da nova terra que nós tanto sonhamos, que tanto almejamos e que a pandemia nos coloca cada vez mais nesse lugar de reflexão, para que nós possamos, juntos e juntas, desejar, lutar e vivenciar o novo céu e a nova terra. É isso, então nós chegamos ao fim desse nosso programa Diálogo em Comunidade, nesse domingo, tratando aí da questão dos trabalhadores. Nós convidamos a todos vocês para que compartilhem, que façam chegar até a sua comunidade, para a maioria de trabalhadores e trabalhadoras aí, essa mensagem tão importante e que nós fiquemos com essa certeza que o Jardel, nosso convidado de hoje, nos trouxe. Que o nosso nome, sobrenome, seja organização. É assim que nós vamos conseguir, é assim que nós sabemos.
Nós temos no nosso DNA esse trabalho de comunidade. Então, um grande abraço a todos e até o próximo programa.